Eu não vi ainda, só por foto. Ainda quero ter oportunidade de morder. Aleluia. Mas eu quero compartilhar essa noite, você que está passando na internet? Você que está nos vendo de longe, se sinta como em casa. Não perca a oportunidade de estar aqui com a gente. Mas durante muitos anos da minha vida, eu olhava as coisas como impossíveis dela acontecer para mim. Durante muitos anos eu olhava e falava que determinados acontecimentos, determinadas conquistas foram feitas para as outras pessoas, não para mim. E Deus tem me feito ver as coisas de uma forma diferente. E recentemente aconteceu algo novamente que tem acontecido com muita frequência. Eu fui recentemente com uma pessoa ver uma propriedade. E quando nós chegamos lá, a pessoa falou: não sei por que você quer isso. Porque aqui não nasce nem mato para boi comer. E com certeza ele vendeu aquela propriedade por um valor bem baixo, porque não serve nem para pasto para boi comer, né? Hoje é um empreendimento que rende milhões por mês. Eu estava pensando na década, no início dos anos 2000, por volta de 2005, acredito eu, porque 2007 já começou a acontecer. Nós olhávamos para as terras no Açu e olhávamos como algo pouco desprezível, muita areia, o que pode nascer aqui? E de repente chega um grupo e diz aqui: eu vou construir um grande porto. Hoje é um dos maiores portos que tem. Ainda tem muito a crescer. Então quero compartilhar com você a questão da visão. A forma como nós olhamos as coisas. Isso muda e que faz toda a diferença. Pessoas olham numa terra como uma terra árida e seca. Outras olham e falam assim: aqui tem riqueza. Eu visitei recentemente o Nordeste. Se nós formos em alguns lugares do Nordeste, a gente sente até pena. Realmente é um lugar que a vida parece que foi esquecida em determinados lugares. Aí com esse projeto da transposição do Rio São Francisco, você vê que o que faltava lá era água, porque a terra era muito fértil. Mas alguém olhou para aquilo e falou assim: eu vou fazer uma obra que ninguém nunca quis fazer e vou levar água onde nunca chegou. E hoje é um dos maiores exportadores das melhores frutas que o Brasil produz para o exterior. As grandes vinícolas estão sendo formadas por lá. Tudo é questão de visão. Nós temos que parar de olhar para as coisas e não conseguirmos enxergar o valor que Deus já deu para elas. Principalmente nós que somos cristãos e acreditamos num Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem controle de todas as coisas. Na palma da mão dele tem o controle das nossas vidas e de tudo que acontece nesse mundo. Salmo 24 diz que ele é dono de tudo isso e de tudo aquilo que está lá na eternidade. Tudo aquilo que os cientistas já descobriram e tudo aquilo que eles vão descobrir, coisas que nem vão descobrir ainda. Deus tem o controle de todas essas coisas. E Deus, ele diz para mim e para você que os sonhos que ele tem para nós são sonhos de nos fazer crescer e de sermos prósperos e sermos felizes aqui nessa terra. E nós precisamos tomar posse disso. Só que a única forma disso é conseguir enxergar isso. Nós precisamos já olhar e enxergar. Vocês precisam, você que está indo muito naquele hospital, começa a ir lá, já imaginando você saindo. Não se vê entrando, se vê saindo com ele nos braços. É uma festa, que a gente vai fazer uma festa. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Números 13. Só para a gente tomar como uma palavra base. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu tenho conversado com meus obreiros que eles precisam subir mais aqui, que eles têm uma forma peculiar de falar e que nós queremos ouvir eles, essa forma peculiar.
Queremos ouvir Marquinho, queremos ouvir Tiago, queremos ouvir Luiz Fernando. Não é isso? Diz amém. Sabe por quê? Porque a forma peculiar de cada um alcança um coração que outros não alcançam. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que não é no muito falar, não é falar bonito. É a sua voz, a sua tonalidade de voz, o seu jeitinho de falar, a sua presença impacta um coração que muitos outros não vão conseguir impactar. Números 13, a partir do verso 30, fala assim, ó. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eu sei que vocês já sabem, mas deixa eu contextualizar vocês neste momento aqui. O povo de Israel agora estava em frente à terra, não era uma terra qualquer. Não era só terra dos jebuseus, dos cananeus, não. É aí que às vezes a gente se engana e não alcançamos os objetivos que Deus quer que nós alcançamos. Eles estavam de frente a uma terra que Deus havia prometido. Eles tinham saído do Egito e tinham caminhado por mais ou menos um ano e pouquinho, e agora estão de frente para a terra que Deus havia prometido lá a Abraão. Quando Abraão saiu lá da parentela dele, Deus falou assim: eu vou te fazer herdar um lugar, uma terra. E aquilo ficou sendo passado de geração para geração. Então, quando os israelitas estavam cativos no Egito, eles sabiam que existia uma promessa para eles e que aquele tempo já estava se findando. Deus levanta Moisés e com mão forte faz eles saírem de lá, do Egito, caminham pelo deserto e agora estão de frente àquela terra prometida. Todas as promessas que Deus havia feito para eles, eles agora estavam tendo a oportunidade de ver que era verdade. Porque quando Moisés chegou lá e disse o que Deus havia falado para ele lá na sarça ardente, alguns até duvidaram. E Deus precisou fazer e mostrar, tanto para o rei, o faraó, quanto para o povo do Egito, quanto para os israelitas que ali estavam vivendo há mais de 400 anos em estado de escravidão, de que a promessa dele, o homem poderia até estar se esquecendo, mas que ele não havia se esquecido. E se necessário fosse, ele faria o que tivesse que ser feito, para que a promessa dele se cumprisse. Quando aquele povo decidiu colocar no seu coração de volta a promessa que Deus havia feito a Abraão e dito em seu coração: nós queremos a terra que Deus nos prometeu. Essa forma de pensar, essa forma de começar a movimentar a sua mente, o seu corpo, para que aquilo se tornasse realmente palpável e verdadeiro, fez com que Deus agora começasse a fazer aquilo que nós sabemos da história. O faraó não deixou, e aconteceu praga, até vir a última praga. E Deus vai preservando o povo de Israel em meio a todos aqueles acontecimentos. E agora, de mão forte de novo, aquele povo sai com muita fartura, porque se você se atentou à leitura da Bíblia, eles não saíram de mão vazia.
Os egípcios, quando viram tudo aquilo acontecendo, e quando o povo chegou por ordem de Deus na porta de um egípcio, falou assim: ó, Deus falou que você precisa me dar algo pelo tempo que eu vivi aqui escravo. A palavra diz que aquele povo começou a abençoar eles. Eles saíram com muita riqueza dali. E ele sai. E Faraó vem atrás dele. Você conhece bem a história. Eles param de frente ao Mar Vermelho. E ali todo mundo começa a ficar temeroso. E Deus fala: só marcha, manda o povo começar a andar de novo. Deus só vai fazer aquilo que eu começar a fazer. Porque se nem eu estou acreditando, Deus não tem por que fazer o milagre acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer quando eu começar a acreditar que Deus tem poder para fazer e que eu acredito no milagre. Então, quando aquele povo colocou o pé na água, o que aconteceu? Por um milagre, a água se abre. O povo passa de pés chutos, chegam do outro lado. Aquela água que os cientistas dizem que dava para atravessar a pé, 10 centímetros, 20 centímetros mais ou menos, afogou o exército de Faraó. Eu não sei qual milagre que eu quero acreditar, que eu gostaria de acreditar. Se é do mar que me afogaria e se abriu eu passei, ou seja, 10 centímetros matar um exército afogado. Não importa. De alguma forma o milagre aconteceu. Aquele povo chega do outro lado e começa de novo, com a sua visão limitada, a ficar com medo, com receio. E sentem sede e começam a murmurar. E Deus fala para Moisés: toca na rocha, vai sair a água. A água sai. Passa mais um tempo, aquele povo de novo, perde a visão de novo. A visão, começa a esquecer que Deus prometeu, e se Deus prometeu, aquilo vai cumprir, e tudo que Deus falou até então tinha acontecido, e que Deus já tinha feito bastante coisa lá atrás. A gente está falando de 1 ano e pouco. Num período de 1 ano e pouco, muitas coisas aconteceram. E aquele povo parecia estar numa montanha russa. A hora estava com uma fé em Deus tremenda, porque via jorrar água da rocha. A hora perdia a fé, porque ficava com sede, e a água era amarga, e Deus adoça a água, e vai, o povo acredita de novo. Não é assim que a gente conduz a nossa vida? Ora, nós estamos movimentados numa fé com Deus. Eu consigo olhar a eternidade e ter uma visão de que Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus faz acontecer, Deus é o médico dos médicos, é o general dos exércitos. Aí de repente eu começo a não acreditar mais em nada. Tudo é uma questão simples de visão. Para onde eu estou olhando, o que eu estou olhando, como eu estou olhando, e eu vou perdendo Deus de vista, e tudo na minha vida vai desandando. Mas está lá agora aquele povo. A hora de possuir a terra prometida. Interessante aqui, que eu não sei se você se atentou, mas foi Deus que pediu para que Moisés escolhesse 12 líderes, um de cada tribo, para ir àquela terra. Deus fala assim: ó, eu preciso, Moisés, que um líder de cada tribo vai espiar aquela terra. Eu preciso que eles olhem, andem a terra toda, para que eles vejam o que tem lá. Eu preciso que eles saibam exatamente o que tem lá. E aquele povo, quando ele volta de lá, eles fazem o quê? Contam exatamente o que viram. Exatamente. E agora eu quero conduzir você justamente nisso, a como nós enxergamos como nós enxergamos os nossos desafios, é que eles vão fazer a gente alcançar ou não a nossa vitória. A visão é que determina o nosso destino final. Aí, depois que eles voltam de lá, nós precisamos entender o seguinte: todos eles viram a mesma coisa. Todos os 12 viram exatamente a mesma coisa. Eles não contam nada diferente. Eles chegaram lá e falaram assim, ó, eles voltaram de lá e falaram assim: a terra é fera, é boa demais. Tudo que planta dá e muito bem. Olha só os frutos que essa terra dá. Olha a terra como é fértil, como o fruto é belo, como o fruto é doce, como é grandioso. Lá é uma terra realmente do jeito que Deus falou. Uma terra que emana leite e mel. É uma terra muito fértil. Ela é maravilhosa.
É a terra do sonho de qualquer agricultor. Só que eles também voltam de lá com a mesma realidade também. Todos eles viram a mesma coisa. Caleb e Josué não viram nada diferente. Não desmentiu nada deles. Eles olharam e falaram assim: a terra é fértil, maravilhosa, tudo que a gente planta dá. Está aqui o cacho de uva que nós trouxemos, precisamos de 2 homens para carregar. Maravilhoso. Só que deixa eu falar um negócio para vocês. Todas as cidades são fortificadas. Muralhas enormes. Tem valentes lá, homens fortes, são muitos. E as muralhas, cada cidade, diferente de hoje, hoje tem avião, tem outras formas de você combater, tentar invadir um outro país, mas naquela época, como tudo era na mão, as muralhas, já a primeira cidade que estavam de frente deles já era de muralhas enormes. Aí você já sabe, a muralha era tão grande que casas eram construídas, né, em cima das muralhas, de tão grande que é. Mas se atente ao seguinte, as cidades eram muradas, os caras eram fortes, tinham até, diz a palavra, gigantes, e a história diz, porque já encontraram aí os fósseis, gigantes. E deixa eu te contar uma outra coisa que talvez a gente não se atente. Passou um ano, um ano e pouquinho que eles saíram de lá. Eles eram escravos, eles não eram guerreiros. Eles não sabiam lutar. Apesar que tem um filme aí que mostra, né, Moisés ensinando os caras arco e flecha, lança, aquele negócio tudo. Mas eles não sabiam lutar, eles não eram forjados para a guerra. A mentalidade deles era de escravos. Viveram 400 anos como escravos. Cidade fortificada, povo gigante, habitantes numerosos. Agora deixa eu te dizer uma aplicação prática de tudo isso. Quando Deus pede para os 12 espias irem até a terra, é para eles voltarem sabendo exatamente o que tinha lá. E que tudo que tinha lá não fugia de nada do que Deus escondeu. Não tinha nada diferente do que Deus falou. A promessa de Deus, ela não é invalidada por tamanho de gigante, ou por tamanho de guerreiro, ou por quantidade de guerreiros, ou por cidades fortificadas, ou pelo tamanho do inimigo. Agora, Deus, quando manda ele lá, manda eles para ir lá, para eles voltarem e dizer assim: a terra é do jeito que eu falei? É. E agora, o que tem lá além disso? Porque Deus não queria e não quer enganar nenhum de nós. Lembra quando Jesus ele foi embora deste mundo? Ele falou assim, ó, que neste mundo nós teríamos aflições. Deus não nos esconde nada. O salmista diz assim, ó, o choro dura uma noite inteira. Deus não esconde que haverá sofrimento, que haverá dor, que haverá angústia. Temos profetas fortes que se esconderam em cavernas. Temos gente abençoada que foram levados cativo. Deus não omite. E Deus não omite de nós nada. Deus, ele chega ao ponto de dizer assim, ó, neste mundo, além das aflições que nós teremos, deixa eu contar um negócio para você, neste mundo é do maligno, jaz o maligno. Ele tem um certo domínio sobre isso aqui. Não adianta, e nós não podemos fantasiar, achar que isso aqui vai ser um mar de rosa para nós, só porque nós cultuamos a Deus uma vez, 2 ou 3 por semana, ou fazemos nossos devocionais todo santo dia. Todo dia eu e você precisaremos encarar gigantes, exércitos, inimigos, cidade fortificada, todo dia, de forma alegórica, mas precisamos levantar todos os dias e enfrentar o nosso dia a dia difícil, numa condução e no sol escaldante, às vezes andando na nossa bicicleta até chegar ao nosso trabalho, tendo que aguentar aquele chefe que Deus me livre, antes ele não existisse, mas ele existe, e graças a Deus por ele, porque cada vez que ele me irrita, ele me torna mais forte. Cada vez que ele me
faz pensar diferente, me faz fazer algo que eu não gostaria de fazer, ele me faz evoluir, ele me faz aprender algo que eu não queria, mas que agora eu estou sendo obrigado, mas que eu vou aprender, e a partir daquele momento eu já sei mais coisas. Todos os dias, eu e você vamos passar por esses momentos difíceis, mas esses momentos de dificuldade, de desânimo, de sofrimento, de ardor, de angústia, não pode apagar a promessa que Deus tem para nós. Existe uma promessa, assim como existiu para esses camaradas aqui, existe uma promessa para nós. E Deus, Ele não quer que nós não nos enganemos, achando que tudo vai ser bonzinho, achando que só porque nós somos do Ministério de Louvor, fazemos o nosso momento de devocional, nossas orações, frequentamos as nossas reuniões, subimos aqui, fazemos o povo alcançar o céu, fazemos o céu descer, mas na hora de encarar o mundo, nós encaramos ele como as outras pessoas. E Deus, através da sua justiça lá do céu, quando Ele olha para mim, para você, e olha para um ímpio qualquer concorrendo a uma vaga qualquer de emprego junto conosco, Ele está vendo uma pessoa só. Não tem diferença. A diferença está no tamanho da nossa fé, na visão que nós conseguimos ver e a outra pessoa não está conseguindo ver. Enquanto o mundo vê dificuldades, nós não podemos ver. Enquanto o mundo quer aborrecer as outras pessoas, quer contradizer as lideranças, quer fazer motins, nós não queremos. Nós queremos fazer a paz reinar o tempo todo. Nós queremos trazer o céu para a terra às 24 horas do nosso dia, tem que ser assim. Nós precisamos representar a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas e fazer com que Deus olhe para nós e nos veja como pessoas que merecem receber dele esse galardão. Quando nós vimos quando nós olhamos para esse grupo de 12 pessoas, na verdade, depois que eles voltaram de lá, eles fizeram 2 grupos. E nós temos 10 de um lado, 2 do outro. Nós temos a visão dos 10, que eles falaram assim, não podemos, não conseguimos. Porque esses 10, eles têm uma coisa que a gente precisa, e o Supera nos ensinou muito bem isso, a neurociência nos ensina muito bem isso, não tem como eu e você focarmos em 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso que é interessante, né? Eu estou me policiando para isso. Mas dizem que você não pode usar o celular enquanto dirige, né? Ou seja, por quê? Porque você não consegue ter foco em 2 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue. Você só consegue ter foco em uma coisa. Por isso que às vezes quando alguém pergunta assim, que horas são? Aí você diz a hora, e se alguém perguntar de novo, você de novo olha no relógio, porque você já não esquece, já não lembra daquela hora mais. Se o seu foco não estava naquilo, foi um pedido, seu foco estava em outra coisa. Esses 10 camaradas, o foco deles estava no obstáculo, esqueceram a promessa. O olhar deles foram para as muralhas, para os gigantes e para a quantidade de gente que existia. Eles vão nos consumir, eles vão nos matar, aquelas muralhas são intransponíveis. E todas as vezes que eu e você tirarmos o olhar do nosso objetivo, da nossa promessa e começarmos a olhar para as dificuldades que nos sobrevêm, nós estaremos perdendo a nossa batalha. Lembramos de Pedro, é um fantasma que está vindo ali. Não, sou eu, Pedro. Não, se é você mesmo, diga que eu vá até ti. E Pedro, naquele momento de fé que nos inveja e que deve nos contagiar, ele começou a andar sobre as águas, movimentado pela palavra de Jesus e pela fé e por Jesus ter dito para ele assim, vem. Ele sabia quem era Jesus.
E quando Jesus falou, só vem, Pedro, só vem, Pedro sai do barco e começa a andar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Porém, quando ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, ele começou a afundar. O foco, nosso foco tem que ser Jesus. Nosso foco tem que ser na promessa. Não podemos permitir que os desafios, que as dificuldades, elas nos privem e nos ceguem de olhar para Deus, para Jesus e para o propósito, para a promessa ao qual nós almejamos alcançar. Porque todas as vezes que nós tiramos nosso olhar da promessa, nosso olhar fica no obstáculo, fica no desafio, e a gente vai afundando, vai se perdendo. Aquele exército enorme do povo de Israel, que já tinha vencido várias batalhas, guerreado com exércitos maiores do que o deles, agora estão sendo afrontados por um homem só, que era Golias. Aquele homem chegava todo dia à tarde, olhava para aquele exército que estava lá e falava assim: e aí, tem homem aí? Se tiver, manda vir lutar comigo. O exército de Israel olhava para aquele gigante e viu o quê? O tamanho dele, a destreza dele, a força, a armadura, o tamanho. Sabia que a lança do cara, só de cair em cima de uma pessoa já acabava com ela, quanto mais se ele lançasse. Mas quando Davi chega, Davi vê o quê? É um olhar diferente, é uma visão diferente. Aquele exército via um gigante. Davi olhou e falou: quem é este? Quem é ele? Quem que esse cara pensa que é, afrontando o exército do Deus vivo? Visão. Eu e você não podemos olhar para os desafios da nossa vida e ter medo disso. Precisamos olhar e falar assim: quem é você? Que autoridade você tem sobre a minha vida? Nenhuma. Entenda, nenhuma pessoa na face da terra, nenhum ser extraterrestre ou de outro mundo ou espiritual tem poder sobre você. A única pessoa que tem autoridade sobre a sua vida é Jesus. Ele tem sim a última palavra sobre as nossas vidas, mais ninguém. O mundo pode estar falando o que quiser, e você vai fechar seus ouvidos para o que o mundo fala, vai fechar os seus olhos para o que o mundo tenta te mostrar, para o que o inimigo tenta te mostrar, e vai focar só no que Deus tem a falar com você. Porque o que importa é só isso. E enquanto nós estivermos olhando para Ele e para a promessa que Ele faz, nós estaremos caminhando em destino àquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. Eu comecei dizendo que durante muitos anos eu não acreditava nisso. Quem daqui há mais tempo sabe que as oportunidades que eu tinha aqui, eu até brincava que eu era um homem de bully. Eu era um servo de pouca fé. Não tenho vergonha de falar. Até que Deus mostra para a gente que nós podemos ser e alcançar tudo aquilo que Ele desejar para nós. E o sonho de Deus para as nossas vidas é muito belo. É muito maravilhoso. E eu passei a carregar no meu coração aquela passagem do barril. Lembra do barril transbordante? Ele é recalcado, sacudido e transbordante. Eu falo assim: então eu posso alcançar esse barril, eu quero ser esse barril transbordante. E para isso nós temos que olhar para Ele. Os desafios vão vir? Vão. Alguém vai querer te jogar na fornalha? Vai. Deus nunca escondeu isso da gente. Vai. E é bom até que a gente saiba disso, que a gente fique um pouco mais preparado. Mas se alguém quiser tentar ou quiser chegar até esse extremo de nos jogar na fornalha,
a nossa fé tem que continuar a mesma. Não importa aonde eu sou jogado, se é numa cova ou numa fornalha, o importa é para onde eu estou olhando, em quem eu estou acreditando, em quem eu coloco a minha confiança. E não importa, porque o resultado para nós vai ser sempre o mais favorável, sempre, sempre. Então aqueles 10 focam nos obstáculos, cidade fortificada, homens fortes, gigantes, porque a visão deles era uma visão humana. Nós que somos espirituais, é por isso que tem crente que ele fala assim, ele espiritualiza tudo, né? Nem tudo a gente deve espiritualizar, mas nós que somos cristãos, esses 10 aqui nós vimos ele fazendo coisas diferentes. A visão dele é como homens, era como do exército de Israel, olhava para lá, quem sou eu? Quem somos nós para combater um cara desse tamanho? E todas as vezes que nós olharmos com a nossa visão humana, todo desafio vai parecer ser muito maior do que nós. Porque o nome já diz desafia, porque ele te leva ao nível maior de uso das suas forças, dos seus pensamentos, da sua inteligência. Porque senão não é desafio, é zona de conforto. O único momento que nós não somos desafiados é quando nós estamos na nossa zona de conforto. Sempre que existe um desafio, aí que está, ele é para me fazer sair da onde eu estou. Por isso que o nome é desafio. Visão humana. Aqueles 10 também esqueceram uma coisa que aí nós não podemos nunca esquecer. Tudo que Deus havia feito na vida deles até aquele momento. Aqueles 10 homens, eles estiveram lá e participaram de todas as pragas do Egito. E viu como Deus agiu em cada uma delas. E como o povo do Egito estava sendo contagiado por tudo aquilo, mas os israelitas não. Aqueles 10 homens viram o Mar Vermelho se abrindo, e eles passaram e atravessaram o Mar Vermelho a pé. Eles viram o exército todo sendo consumido pelas águas. Aqueles 10 homens viram da rocha a água brotar. Aqueles 10 homens viram uma água amarga ficar doce ao paladar. Aqueles 10 homens presenciaram uma chama forte durante a noite para aquecer a vida deles, o acampamento deles, e espantar todas as feras e víboras. E durante o dia, no sol escaldante do deserto, uma grande nuvem. Eles viram tudo isso. Não estava escondido deles. Eles participaram de tudo isso. E naquele momento, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito na vida deles. Nós sabemos o que Deus fez. Tiago chegou aqui, subiu, falou da foto que ele postou e falou do milagre que ele tem. Isso me permite que, se eu não tive a experiência de ter um milagre tão forte na minha vida, mas que Deus me permitiu ver um milagre tão forte ao meu lado, isso me permite acreditar que o Deus da Bíblia, que fez os milagres, Ele é o mesmo que hoje está vivo e que pode fazer todos os milagres acontecerem. Mas nós nos esquecemos. Deus cura uma enfermidade nossa e na próxima enfermidade a gente fica todo doido, todo temeroso. Não estou aqui dizendo para você espiritualizar muito e esquecer de procurar médico, tomar seus remédios, mas a gente tem que buscar Ele e se lembrar do poder que Ele tem. E a primeira coisa, quando um desafio acontece novamente, e se nós já tivemos essa experiência, é dizer assim: tu só se levantou para cair, irmão. Só se levantou para cair, porque eu creio
nesse Deus, porque eu já vi fazendo. Por isso que mais poderoso do que ouvirmos testemunhos é vivenciarmos na nossa vida e sermos testemunhos vivos do poder que Deus faz. Sexta-feira eu estava conversando com um amigo e falei que um dos maiores testemunhos que eu tenho na minha vida são meus filhos. Porque minha mãe disse para Flávio um dia assim, ó, se seus filhos for 10% do que esse menino foi, você está ferrado. Graças a Deus eles não são nem 10%. Porque Deus faz milagre ainda hoje. Deus faz milagres. E você carregar, ter a experiência de Deus, isso é uma coisa que nós, inclusive, é bom nós termos testemunhos, mas ao mesmo tempo a gente não pode pedir para nós termos esses testemunhos, porque exige muito da gente. Machuca muito a gente, faz a gente chorar, faz a gente se esvaziar de nós, aí leva a gente num nível tão baixo que a gente fala, não sou mais nada, preciso de ti, meu Deus. Para ter testemunhos fortes, para ter marcas, cicatrizes, são cicatrizes, não tem como esquecer. A gente olha para a cicatriz, eu lembro, sei quando foi, sei como eu consegui, mas a gente precisa ter. Quando os desafios vierem, a gente tem que dizer para ele, não tem aquele ditado que diz assim, ó, não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, não tem? Isso devia ser uma coisa que a gente devia carregar com a gente o tempo todo. Só se levantou para cair. O inimigo, quando se levanta diante de nós, ele já tem certeza disso, aí nós às vezes duvidamos. Porque quando ele intenta qualquer coisa contra a nossa vida, ele já sabe que vai se ferrar, que vai dar errado para ele, que não vai conseguir fazer. Ele já sabe. E nós ficamos às vezes temerosos, deixando a nossa fé ficar pequenininha. Aí por isso que diz assim, por isso que a Bíblia fala que até o diabo conhece a palavra e teme por ela, porque ele sabe. Nós precisamos lembrar o tempo todo. Quando o gigante surgir, olhe para ele e diz assim, você é grande, mas Deus é maior. Quando a enfermidade surgir, a gente tem que dizer assim, ó, você está me machucando, está doendo, mas eu confio no médico dos médicos. Quando uma porta está fechada, você olha para ela e fala assim, ó, você está fechada, mas só enquanto Deus quiser que ela fique fechada, porque quando Deus quiser ela abre. Meu pai certa vez falou uma coisa, que uma porta que se fechou para mim, ele falou assim, filho, entenda o seguinte, uma porta fechada na mão de Deus é um terremoto que é uma vendaval que se promove do outro lado e várias portas se abrem. Sabe? Por isso que Paulo alcançou isso, tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. Olha, até uma porta fechada, ela coopera, significa que não é aquela que vai abrir uma maior. Eu só não perco a fé, só não posso perder a esperança. Era algo que eu desejava, Senhor, por quê? Porque não era algo que Deus desejava, não é aquilo que está preparando para você ainda. Tem coisa maior. Não perca a visão, não perca a promessa. Continue focando, continue olhando para aquele que tem como resolver, aquele que tem como abrir. Qual porta? Aquele que quiser. Não precisa ser a que eu quero. Aquele que quiser, ele abre. Mas aqueles 10 homens, com tudo isso, o resultado que eles conseguiram alcançar foi ficar com muito medo, apavorados, fracos, incrédulos. Foi o que eles conseguiram. Mas tinha 2 camaradas no meio desse grupo, que é o segundo grupo, que eu falei que só consegue focar, cada pessoa só consegue focar em uma coisa. E esses camaradas, quando eles chegaram, eles falaram assim, ó, lembra que Deus falou que a terra era fantástica? Gente, é fantástico.
A terra é tremenda, maravilhosa. E sabe o que é melhor? Deus prometeu para a gente. E se Deus prometeu, não tem nada que vai tirar ela da gente. Nós vamos, porque a palavra deles era assim, ó: certamente nós podemos. Quando aqueles caras falaram que não, ele falou assim: que isso? Não, vocês estão olhando para o lugar errado. Nós podemos, certamente nós podemos. Por quê? Porque é promessa. Promessa ninguém invalida. Promessa de Deus ninguém impede. Promessa de Deus ninguém tira. Promessa de Deus, ela só tem um resultado: acontecer do jeito que Ele prometeu. Então, eles dois olharam e falaram assim: certamente nós podemos sim. Nós podemos sim. Porque diferente deles, eles tinham uma visão de Deus, uma visão eterna. Os caras são fortes, mas Deus está conosco. A cidade é murada, mas se Deus falou que é nossa, eu não sei como que Ele vai resolver isso, mas Ele vai resolver. Se vai abrir a muralha, se vai abrir a porta, se vai derrubar a muralha, se vai fazer ela enfiar pelo chão afora, não sei. É mais ou menos isso que eles estão dizendo, não sei. O que eu sei é que se Deus prometeu, vai acontecer do jeito que Ele prometeu, porque tudo que Ele prometeu até agora, Ele cumpriu do jeito que Ele falou, e não vai ser agora que vai ser diferente. É assim que Deus continua falando aos nossos corações hoje. Do mesmo jeito que tudo que eu falei, eu cumpri, eu continuo cumprindo a minha palavra, porque a minha palavra ela não volta, ela não se resolve de uma forma diferente daquela que eu proferi da eternidade. Se prometeu a terra, vai acontecer. Se a muralha é muito grande, não sei, mas vai. É por isso, e Davi alcançou muito bem isso. Senhor, o exército que vem aí, o que eu faço? Não faz nada, fica quietinho. Quando você ouvir um barulho, aí é a hora de atacar. Por quê? Porque Davi sabia em quem ele tinha crido. Davi foi o cara que falou assim: esse gigante aí não é nada, cara. Porque o Deus aqui, ele, nossa, é muito maior do que ele, eu encaro ele. Quem é esse urso? Quem é esse leão? Visão humana, visão da promessa. Do jeito que Deus promete, Deus cumpre. E nós precisamos deixar isso vivo no nosso coração o tempo todo. Ele é fiel em prometer e Ele é fiel em cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar que nenhum de nós tenha oportunidade de dizer para Ele assim: o Senhor esqueceu. Porque não se esquece de nada. Aqueles dois camaradas lembraram de toda a fidelidade que Deus tinha com eles até aquele momento. Certamente nós podemos. Aqueles dois camaradas, com isso, eles alcançaram uma força que é além do entendimento deles próprios. Alcançaram uma fé além do entendimento deles próprios. Depois desse acontecimento, nós vemos toda a geração daqueles 10 ficando por ali, e Josué e Calebe avançando. Josué alcançou um nível de fé tão grande que quando Deus falou assim, ó, durante 7 dias você vai dar uma volta na muralha, e no último dia você vai dar 7. Você acha que Josué perguntou: que loucura é essa? Ele fez do jeito que Deus falou. Por quê? Porque o nível de fé dele impedia ele de perguntar a Deus qualquer coisa. Eu não sei, eu só sei que através disso Deus vai fazer alguma coisa que eu desconheço o que é. Eles alcançaram esse nível que os outros não alcançaram. Uma aplicação agora para os dias atuais é o seguinte: numa vida profissional, por exemplo,
São aquelas pessoas que começam, os 10, né? Ligado aos 10. Vê obstáculo em tudo. Tudo é dificuldade. Na visão dos 2 é aquele camarada que vê uma oportunidade. Hoje eu estava vendo um filme que o cara foi colocado, deram um serviço a mais para o cara. É uma série. Deram um serviço a mais para o cara. O cara, poxa, mas não te deram um aumento de salário por conta disso? Não, não me deram. Ah, pede para sair. Aí o cara, não. Mas eu estou tendo a oportunidade de aprender mais uma coisa que eu não sei fazer. Eu vou ter essa oportunidade. A visão é diferente. A visão como a dos 10 é olhar para a coisa assim, isso é ruim, é difícil, eu não vou conseguir, não foi feito para mim. A visão dos 2, nos dias atuais, é a gente olhar para uma coisa e falar assim, ó, isso é uma boa oportunidade para mim. Uma oportunidade para mim aprender algo diferente, uma oportunidade para mim crescer, uma oportunidade para mim mostrar a minha capacidade. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu sempre fui assim, eu nunca me preocupei com o salário, eu preocupei em mostrar quem eu sou, a minha capacidade. E depois, claro, exigia. E eu costumo dizer, e eu vou falar para vocês, quando nós somos muito bons em alguma coisa, se os homens não estão vendo, Deus está vendo e te coloca em outro lugar. Ou faz ele enxergar ou te coloca em outro lugar. Nos relacionamentos é nós olharmos para o nosso companheiro. E eu brincava muito com a Flávia, falava assim, ó, eu era terrível, tá, irmão? Hoje eu estou mais ou menos, não estou bom ainda não. Eu falava para ela assim, ó, se toda vez que você olhar para mim, você olhar os meus defeitos, qualquer hora eu vou ser um monstro tão grande que você não vai querer mais ficar perto de mim. Foca nas qualidades. A visão dos 10 é olhar para o companheiro e só ver os defeitos. Ele é barrigudo, ele é magrelo, ele é pequeno, ele é alto, ele é não sei o que lá, ele é não sei o que lá, ele é careca, ele é cabeludo demais, ele tem barba, ele tem bigode, ele não tem nada. Todas as pessoas têm defeitos e têm qualidade, todas. Exceto Deus, todos nós. O que falta a gente é comer 1 quilo de sal, juntos. Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa porque só vê pela internet. Se a gente conviver, de repente a gente vai começar a afastar um pouquinho. Então a gente precisa ter uma visão, olhar para as coisas com uma visão de Deus. Deus, ele não olhou para você quando foi para a cruz como uma pessoa ruim que não merecia, e sim como uma pessoa muito amada dele, e por este amor merecia o sacrifício dele. Nossos sonhos, em relação aos nossos sonhos, nós começamos muito a visão dos 10 é ver tudo como impossível, como eu via, né? Olhava muito para a minha vida e falava assim, não foi feito para mim. Eu não mereço isso. Ou durante um tempo foi, né? Durante um tempo eu me olhava e falava assim, eu não sou merecedor. Eu não mereço isso. Aí deixa eu falar um negócio para você que você pode pensar igual a mim também. Eu não mereço ter muito dinheiro, eu não mereço ter muitos bens. Talvez você em algum momento pensou ou pensa assim. Eu pensei durante muito tempo, até que Deus me fez ver o seguinte: eu mereço, eu posso, e se eu tiver, eu preciso honrar a Deus com isso. A gente vai fazer uma sequência de live muito maneira aí qualquer hora. A gente deve começar essa semana. Vale a pena ver. Como todas as outras, né? Nosso podcast está ficando top. Mas a gente precisa aceitar aquilo que Deus quer colocar diante de nós. Se é muita fartura, nós precisamos aceitar isso dele. E saber conviver com isso. E fazer, honrar a Deus com isso. Todos os nossos bens, todos os nossos recursos que Deus coloca diante de nós precisam honrar a Ele. Sempre. Quando nós deixamos de honrar a Ele, nós perdemos a oportunidade de continuar tendo nosso barril cheio. Agora, quais são as consequências de cada visão? A visão dos 10, murmuração e rebelião. Nós somos seres fantásticos para murmurarmos.
Nós não precisamos de muito motivo. Qualquer coisinha que começa a dar errado, a gente já começa a reclamar. É ou não é? Estou falando que é todos. Mas 99. Qualquer coisinha que começa a acontecer, a gente começa a se fazer de coitado. Deus já não me ama, Deus já não gosta de mim, por que está acontecendo isso? Eu nunca paro para pensar o que eu posso ter plantado lá atrás para estar colhendo isso hoje. Que a gente esquece que tem coisa que nós plantamos que ainda está nascendo ainda, está criando raiz, vai nascer o caule, daqui a pouco vai dar o fruto, e eu vou ter que colher, cara. Tem coisa que eu plantei lá atrás que de vez em quando vem de novo a isso. Quando não vem, um fruto bem ruim. Mas a gente tem que conviver com isso. Mas a gente quer culpar Deus. Deus não me ama, Deus não me quer. Por que Ele está fazendo isso comigo? Poxa, mas eu não mereço, eu sou tão bonzinho. Mas, como assim? Por que a gente não para olhar a situação e ver como que a gente pode... Por que aquilo realmente está acontecendo? E naquela situação tem como eu crescer ou não? Tem como eu aprender algo de Deus ou não? Murmuração. Paralisia espiritual. Eles se esqueceram, não acreditaram mais. Se esqueceram do que Deus podia fazer. São as consequências. Por eles terem esquecido o que Deus fez, eles não conseguiram ver o que Deus ainda poderia fazer. Porque quando eu esqueço o que Deus já fez, eu não consigo enxergar o que Deus pode fazer. Às vezes nós vivemos aqui, pessoas sobem no púlpito, a gente vê uma grande pregação pela internet, algo que nos motiva, mas no fundo nós não acreditamos realmente naquilo. Ou quando acreditamos que aquilo aconteceu só para aquele tempo. Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus precisar fazer com que uma montanha saia de um lugar e vá para o outro, Ele faz. Eu costumo até brincar que esse é o meu trabalho hoje, né? Eu faço uma montanha sair de um lugar e estou botando ela em outro lugar. Deus faz, Ele faz o que Ele quiser. Mas nós nos esquecemos disso. A visão dos 10 exatamente faz a paralisia espiritual. Eu fico paralítico espiritualmente. Aquela visão negativa daqueles 10 produziu neles uma morte prematura. Eles não alcançaram a Terra Santa prometida. Eles não viram, nem a geração deles, nenhuma. Nos nossos dias, esse tipo de pensamento negativo matam e minam nossos sonhos. Matam nossos sonhos, minam nossa esperança. Cobrem as nossas promessas. As consequências da visão daqueles 10 foram a perda da herança deles. Aqueles 10, por pensarem daquela forma, de contagiar o povo daquela forma, fizeram com que eles não tivessem acesso à herança deles. Presta atenção, era herança, era deles. A incredulidade, a fé, a murmuração, o motim, fez com que Deus impedisse eles de ter acesso à herança. Geralmente ninguém perde uma herança, mas Deus faz a gente perder a herança. Nos dias de hoje, isso impede a gente de alcançar o que Deus tem de melhor. Às vezes alcançamos alguma coisa, mas os nossos pensamentos vão sendo tão fortes negativamente na nossa mente, tomando o controle do nosso ser, que ele impede de alcançar o melhor de Deus. Alcançamos alguma coisa, mas deveríamos alcançar muito mais. Tem uma passagem do próprio Josué, que Deus lá no início fala para ele assim, ó: Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, esta terra eu te darei. Às vezes a gente perde a noção do tamanho do poder da palavra que o Senhor tem para com as nossas vidas. Deixa eu contar um segredo para você. Deus não precisa de muita coisa para fazer você alcançar lugares excelentes nesta vida. Deus não precisa contar uma Bíblia inteira para você.
Ele precisa somente de uma palavra. Josué, aonde colocar a planta do seu pé? Você sabe o que é planta do pé? Deus não falou para Josué assim: Josué, se você matar 100, eu te dou aquela cidade. Se você derrubar um tijolo, eu te dou aquela cidade. Falou: aonde você colocar a planta do seu pé, este lugar eu te darei. No final da jornada de Josué, sabe o que Deus falou para Josué? Ah, Josué, tinha tanta cidade para você conquistar ainda. E Josué estava ali: uau, olha tudo que nós conquistamos, olha essas cidades todas, olha quanta gente já derrotou, está todo mundo, já tá as 12 tribos, está todo mundo no lugarzinho dela, que maravilha. E Deus falou assim: oh, Josué, era só colocar a planta do pé, Josué. Se você treinasse a sua corrida aí, saísse correndo por esse mundão afora aí, seria tudo, até o Brasil seria dele. Porque Deus não falou que ele precisava derramar sangue. Teve que derramar, claro. Mas não falou que precisava para conquistar, não. Onde colocasse a planta. Se ele entrasse na divisa, Ezequiel, e colocasse o pé, já era. Todo lugar que Josué colocou o pé dele, foi conquistado. E assim é na nossa vida hoje. Deus às vezes fala para a gente o que a gente deve fazer e a gente não faz do jeito que Deus manda que façamos. Perdemos a nossa fé e queremos milagres muito grandes. Queremos que Deus faça coisas mirabolantes, que Ele abra de novo o mar. Não abre o Mar Vermelho, não. Abre agora o Canal do Panamá. Abre o Mediterrâneo. E Deus falou assim: eu só quero fazer um milagre na sua vida. Eu não preciso fazer um milagre para o mundo inteiro ver mais. Eu quero fazer um milagre através de você. Através daquilo que eu vou fazer na sua vida, você vai impactar, nem que seja uma pessoa. Você vai transformar a vida, nem que seja de uma pessoa. Que é outro erro que nós cristãos temos. Tem alguns de nós, hein, Luiz Fernando, que a gente quer fazer um trabalho missionário grande para alcançar muitas vidas, ser um Billy Graham. E às vezes a gente precisa só alcançar o Billy Graham. Se você alcançar só o Billy Graham, olha só o que você já fez. Deus quer fazer um milagre na nossa vida, em cada um de nós, fazer cumprir a promessa dele na nossa vida. E eu só preciso acreditar nisso. As consequências da visão que produziu fé naqueles camaradas: perseverança. A perseverança nos faz alcançar aquilo que parece impossível. Porque não basta eu ter fé, não basta só eu querer. Eu preciso perseverar. E aquilo fez nascer nele. Ou vocês acham que dar uma volta na muralha era fácil? A muralha era grande, gente. Era grande. Imagina andando no deserto cheio de pedra. É porque a gente olha aqui, lê muito rápido. Mas quando eu olho e leio essa passagem, sabe o que eu vejo? A primeira volta. Já teve alguém que ficou reclamando das pedras um pouquinho, já teve alguém que foi tirando as pedras do caminho. Vai para lá que eu tenho que passar aqui amanhã de novo. Vai para lá que eu tenho que passar aqui amanhã de novo. E foi jogando as pedras para o caminho. No dia seguinte já tinha menos pedra. Aqui tiver ainda, ô sua teimosa, você ainda está aqui, vai para lá que amanhã eu tenho que passar aqui de novo. E o cara falou assim: e no 7º dia a gente precisa estar com isso aqui bem limpinho, porque a gente vai ter que dar 7 voltas. Então vamos deixar esse terreno bem. Perseverança. Eu não desisto no primeiro desafio. Eu não desisto quando eu chego na beirada do Rio Jordão e falo: e agora? Como é que eu vou atravessar isso? Eu vou atravessar, eu persevero. E não vai ser aquele desafio que vai me parar. E quando atravesso o Rio Jordão, encontro a cidade de Jericó toda fortificada. Não importa, eu persevero. Eu dou uma volta, 2, 3, 4, 5, no 7º dia eu vou dar 7 voltas. E um milagre vai acontecer, porque eu não deixo de acreditar.
Eu não deixo que os desafios, por mais que eles estejam crescendo, apaguem a minha esperança e a minha fé. Muito pelo contrário, a cada dia eu me fortaleço mais ainda. Eu fico acreditando em Deus o seguinte: se já era bom o milagre, com toda essa dificuldade, vai ser algo de arrebentar a boca do balão. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas do jeito que a prova está se levantando, vai ser algo tremendo. E não paro diante das primeiras dificuldades. Isso é o trabalho dos caras lá, dos 10. Nós que somos iguais a Caleb e Josué, não. Nós continuamos acreditando. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu continuo firme, continuo acreditando, continuo perseverando, continuo com a minha fé inabalável. Todos os dias eu me lembro de tudo que Deus já fez, na minha vida, na vida dos meus irmãos, naquilo que é contado na palavra. Todos os dias eu continuo com um relacionamento tremendo com o Senhor. Me encontro todos os dias com Ele, porque Ele não falta o compromisso dEle comigo. E se Ele não falta, não vai ser eu que vou faltar. Eu vou estar com Ele. Consequências de uma visão de fé. Liderança. Aqueles camaradas, 2, se tornaram líderes daquele povo. E nós, hoje, nos tornamos líderes da nossa própria vida. Não permitimos que outras pessoas controlem ela, que outras pessoas conduzam ela. Com a direção de Deus, nós nos tornamos líderes da nossa própria vida, da nossa própria existência, daquilo que é meu. Consequências de uma visão de fé me faz conquistar. Diferente deles, nós alcançamos o melhor que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque a visão de fé, ela me faz alcançar o melhor que Deus tem para nós. Senhor, nós pescamos a noite inteira, e olha, Senhor, deixa eu te contar um negócio, eu sou um pescador do caramba. Eu consigo ver o peixe a 10 quilômetros de distância, eu sei exatamente onde eu tenho que jogar a rede. Eu sou fera, mas eu fiquei a noite toda pescando. Mas que é porque o Senhor está dizendo, eu vou lá e vou fazer como o Senhor está falando. A gente não perde isso. A gente alcança o que Deus tem de melhor. Nossa visão de fé nos faz alcançar o que tem de melhor. Se aqueles camaradas não lançassem a rede pela experiência que eles tinham, a fé de Zaqueu fez ele subir naquela árvore grande, apesar de ele ter pequena estatura. E outra coisa que a gente não consegue analisar, tenta subir numa figueira brava, ainda mais um camarada pequenininho, você vai ver que não é fácil. A fé movimentou ele a subir e ver Jesus. A fé fez aquela mulher do fluxo de sangue dizer, só preciso somente tocar. Chega para lá, mulher, não vai não. Não, eu preciso tocar. Mas você não pode estar aqui no meio da gente, você sangra. Você tinha que estar fora do arraial. Mas eu só preciso tocar. Não paro, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, quero alcançar o melhor de Deus. Eu só preciso tocar na orla dele. Se eu tocar, na verdade é lá embaixo, né? Se eu tocar na orla, eu vou ser curado. É o camarada que ficou lá no tanque de Betesda, todo dia ele ia lá naquele tanque. Todo dia. Eu li essa palavra uma vez e falei assim, cara, o que deu na cabeça do cara? O cara aleijado, ele não vai nunca chegar na água, gente. Quem vai chegar na água é o cara que tem outro problema para alcançar da água. O cara que está com a perna boazinha, ele vai correr, vai chegar lá, ele não vai. Mas todo santo dia o cara estava lá. Aí o Sérgio Lopes, com o louvor dele, me fez alcançar um outro nível de entendimento, né? Aí eu não estou aqui porque eu venho no poder da água, eu vim atrás de quem tem o poder para fazer o poder que a água tem. É atrás desse cara que eu venho durante 38 anos. E foi por causa dessa fé que ele teve a oportunidade de encontrar Jesus, depois de 38 anos ali naquele tanque. E Jesus falou assim, eu quero te curar.
consequências de uma vida de fé, a gente tem um legado duradouro. Até hoje nós estamos aqui contando a história de Josué e de Calebe. Quando nós queremos, pode subir o ministério de louvor, quando nós queremos uma vida, quando nós temos uma vida de fé e acreditamos nas promessas de Deus, nós estamos criando um legado para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que nossa vida são como, é que hoje em dia falar de cartas é até difícil, né? Por isso que eu acho que tem algumas palavras que tinha que mudar. Mas para os mais novos aí, carta é o seguinte: carta é um papel, né, que se dobra todo, se cola e tem um conteúdo ali dentro. E carta ela é um documento inviolável. Se a carta está endereçada a mim, ninguém pode abrir. Se está endereçada a você, eu não posso abrir. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, nós somos como cartas. Aí ele continua e fala assim, ó, como cartas abertas. Uma carta que era aberta, ou até o carteiro podia abrir e ver o conteúdo. Ela era aberta. Não tem problema nenhum. E o apóstolo Paulo fala assim, nós somos como cartas abertas para o mundo desejoso de ler o conteúdo da carta. O mundo aí fora clama por ver a nossa fé sendo demonstrada, clama por ver a nossa promessa sendo alcançada. O mundo, ele fica querendo ver os milagres de Deus acontecendo nas nossas vidas. Isso é uma carta aberta que Paulo fala. E nós precisamos ter este legado, de permitir que o mundo consiga ver o que eles ainda não estão conseguindo ver através da minha e da sua vida. Por isso que eu falo que nós somos individuais, e na nossa individualidade temos poder de alcançar uma pessoa que o outro não tem poder. Agora, quando eu pego toda a minha fé, minha esperança, minha crença numa promessa e começo a fazer com que a minha vida caminhe daquele jeito e começa a alcançar as promessas, os milagres de Deus para a minha vida, eu começo a permitir que eles consigam ver o conteúdo dessa carta que eles estão desejosos de ver. A gente às vezes olha para o ímpio, olha para uma pessoa do mundo e até com desdém, não queremos nos aproximar, mas Deus colocou em todos os corações, inclusive no dele, um desejo de encontrar Jesus. E nós precisamos fazer isso, ser instrumentos para isso. Aqueles homens, através da fé deles, eles alcançaram um legado. Nós estamos falando deles aqui hoje. Que nós possamos viver uma vida de fé, perseverança e esperança em Deus, alcançando dele todas as promessas que ele tem para a nossa vida, para que nós possamos construir um legado e que vidas possam ver que o Deus que nós falamos aqui no púlpito é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo eternamente, fazendo todos os milagres que ele tem poder para fazer. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor.